Esse vídeo pode fazer eu ser cancelado pela esquerda e pela direita porque são duas opiniões que, se você só vê o título delas, você olha e fala, não é possível. Mas quando você entende o argumento, você olha e fala, não. Pensando bem, libertários tem um ponto excelente aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso aqui é muito inspirado num livro do Bryan Caplan, que é o The Case Against Education, o caso contra a educação, que já é o suficiente para muita gente olhar e falar, quê? O Bryan Caplan, quando ele escreve livros, ele tem um estilo. Ele fala, eu quero pegar alguma coisa que quase todo mundo concorda baseado em bom senso e discordar só pra ver o que acontece. Porque, na maior parte das vezes, eu tô errado e de fato eles estão certos. Mas às vezes, os dados estão do meu lado e uma opinião extremamente comum, na verdade, tá muito errada. E essas duas coisas são sobre educação. Como que eu posso ser cancelado pela esquerda falando que não existe sentido em tentar melhorar o sistema de educação atual ou gastar mais nele? O problema não é isso. E como é que eu posso ser cancelado pela direita? Reprovar alunos não vai ajudar em nada e, na verdade, a aprovação automática é uma política que faz sentido se você entende a argumentação e os dados do que está por trás disso. Vamos lá. Se você ainda tá nesse vídeo depois dessas duas frases, parabéns. Então, primeiro, o ponto que eu acho que todos vocês vão concordar aqui e depois o ponto que vai ser um pouco desafiador para vocês. Primeiro, praticamente não existe nenhum sentido em tentar melhorar o sistema de educação atual, nem gastar mais nele. Se você for ver as estatísticas atuais do resultado de educação no Brasil, você vai chorar no chão em posição fetal. O nosso IDEB praticamente não evoluiu no ensino médio e ele teve alguma evolução no ensino fundamental, mas é bem questionável de porquê. Você ainda tem grandes níveis de analfabetismo e mesmo subindo na escada acadêmica, você ainda vê um baixíssimo nível de educação. E não é como se isso fosse uma novidade, você tem esse problema endêmico há décadas e ele mostra quase nenhum sinal de melhora. E isso não é falta de gasto, porque isso é uma das coisas que o Caplan fala. Quase todo mundo concorda que a gente precisa gastar mais com educação. A não ser que você seja libertário, sabe? Se você for de direita, ainda assim, boa parte do eleitorado conservador, do eleitorado Bolsonaro no Brasil, concordaria que a gente precisa gastar mais em educação. Boa parte deles. Sim. Obviamente a esquerda concordaria nisso completamente e o ponto não é esse. O ponto é a gente já gasta mais em porcentagem do PIB do que a maior parte dos países desenvolvidos do mundo. A gente gasta mais em porcentagem do PIB do que a Alemanha ou França, países assim. Eu vou depois colocar uma tabela aqui de quanto a gente gasta em porcentagem do PIB em relação a outros países, mas não tem muito sentido ficar entrando nas porcentagens. O ponto não é o quanto a gente gasta, é o que acontece com esse gasto. E não é uma coisa que você pode consertar dentro do sistema, porque você pode falar, não, mas a gente pode tentar fazer mudanças dentro do sistema de educação para ter um gasto mais eficiente com isso. Não. Não. Porque o que você está falando é, a gente pode ter uma boa gestão de recursos públicos para entregar uma boa política pública. Boa é a palavra-chave aqui. Eu concordo com você, dado a minha experiência de trabalhar com políticas públicas desde 2019 em nível municipal e federal, que você pode elevar um resultado absolutamente lixo para quase medíocre. De fato. Você pode fazer políticas como, por exemplo, a nomeação técnica de diretores em escolas, ou ter certeza de que a merenda da escola está batendo as necessidades calóricas das crianças, porque você pode ter uma merenda basiquinha ali, mas que não, ainda assim a criança está indo por fome porque ela só comeu umas bolachinhas, ela ainda está indo com fome e tudo mais. Você pode ter banheiros nas escolas e coisas que vão... Muita escola do Brasil não tem, ok. Você pode fazer essas coisas que são consideradas básicas, que vão trazer uma melhoria. Sim. Você vai com isso fazer a educação ficar boa? Não. Você consegue fazer ela ficar quase medíocre. Eu tô falando isso da média no Brasil. Você pode ter bons locais ou boas coisas, mas quando você tirar a média de Brasil, isso vai resolver o problema? Absolutamente não. Você nunca vai sair de você tá quase medíocre. Você consegue consistentemente ter uma nota 5. O que é uma melhoria de Brasil. Agora, o problema não é a gestão do gasto interno. O problema é o sistema é desenhado por políticos e as pessoas que operam ele não possuem nenhum incentivo fora de bons valores morais para fazer com que ele funcione. Vamos refrasear a coisa.
pessoas muitas vezes pensam assim, o Estado precisa dar educação, o Estado tem que educar os mais pobres. Vamos lá, o Estado não existe. O Estado não é uma entidade, ok? Ele não é um ente que está andando por aí. Ele é uma instituição e uma ficção que a gente cria na nossa cabeça para dar um nome para políticos. O Estado é criado e desenhado por políticos e ele é operado por funcionários públicos. Então você tem pessoas individuais que estão fazendo tarefas. O Estado não existe nem faz tarefas. Então vamos refrasear. Políticos e funcionários públicos devem educar as pessoas mais pobres. Já não... Quando você fraseia assim, a maior parte das pessoas já olha e fala, não, peraí, eu acho que eu tô começando a entender o seu argumento aqui. Os funcionários públicos, por mais que você tenha muitas pessoas que estão dentro da educação com boas intenções e que de fato querem fornecer uma boa educação, tem dois problemas. Primeiro, eles não têm nenhuma punição caso falhe ou nenhum incentivo caso funcione. E daí você pode falar, não, pera. Você tem programas no Brasil que já foram colocados onde professores podem ganhar bônus financeiros caso os alunos tenham boas notas ou boas taxas de aprovação. Vírgula. Mas isso não significa uma boa educação. Você pode ter boas notas, mas não ter uma boa educação. E vírgula 2, você pode também só fraudar o sistema. A recompensa não é por uma boa educação e bons resultados na opinião dos alunos e dos pais. A recompensa é por boas notas e taxas de aprovação. É muito mais fácil fraudar o sistema do que de fato entregar. Eu tô dizendo que todos os professores fraudam? Não. Eu só tô te falando a realidade de qual é a opção ou o meio mais fácil para você alcançar as recompensas. E de novo, existem professores com boas intenções. Eu só tô falando dos incentivos. E segundo, esses professores, esses funcionários públicos e também as outras pessoas na cadeia de produção de estudo, diretores e outros fornecedores, não têm liberdade para inovar e criar dentro do sistema. Eles são as pessoas mais próximas na linha de frente em educar crianças e eles têm praticamente nenhuma influência em como aquilo ali é feito. O que me leva ao segundo membro dessa estrutura, políticos. O sistema é criado por políticos. Você tem algumas coisas que são produzidas localmente em termos de alguma coisa de gestão de escolas em nível municipal, em educação fundamental, especialmente em alfabetização e tudo mais. Você tem algum nível de participação no nível de ensino médio também e tudo mais. Agora, você tem algumas coisas em que você pode cosmeticamente alterar. Você pode comprar um carro e mudar os pneus ou a cor do carro, mas você pode trocar o motor, a estrutura dele? Não. A parte técnica, a parte 80%, 90% da estrutura de como o ensino é fornecido, então toda a estrutura ali de aulas e de cargas e de algumas coisas assim, é desenhada em nível federal. Ok, em nível municipal e estadual, você pode ter ainda algumas coisas de, eu posso só fornecer uma baixa carga horária dessa coisa que eu sou obrigado e colocar algumas outras coisas. Os governos de estado podem colocar algumas coisas mais técnicas e tudo mais, especialmente dentro da estrutura do novo ensino médio, dá para brincar um pouquinho mais. Ok. Em nível municipal, você ainda pode escolher um pouquinho do que vai ser ensinado na sala de aula. Mas você pode alterar o formato significativamente para tentar adaptar isso para a realidade de cada aluno, ou de cada cidade, ou de cada realidade do Brasil, que vai ser Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, praia, montanha, baixa renda, alta renda. Você consegue mexer nisso? Não. Isso é desenhado por políticos que têm zero recompensa caso eles acertem, e zero punição caso eles errem. Então, quem mais tem influência no desenho de como essa educação vai ser fornecida é a pessoa mais distante de desenhar esse sistema. Por isso que o que eu estou dizendo é que você brigar na política para tentar mudar esse sistema de educação e tentar acertar qual é o formato que vai ser entregado para as crianças, beira o inútil. Como eu falei no começo, você ainda pode fazer mudanças de coisas de critérios técnicos para nomeação de diretores, você pode tentar trabalhar no treinamento dos professores e tudo mais. Mas o ponto é, você vai tirar isso da nota 2 ou 3 de 10 para 9? Não. Você vai gastar um grande esforço para fazer uma melhoria incremental, que ainda assim é bem-vinda, mas ela vale o seu esforço? E isso tem... E qual é o tempo? E qual é o custo? Qual é a alternativa? Tira o desenho do sistema de políticos e coloca em professores, diretores, pais
escolas e empreendedores. E isso é um ponto que, depois que explicado, eu acho que 80% da esquerda ia concordar comigo, tipo, ele tem um ponto. Os outros 20% iam falar nazista, e fim, porque eu não sou de esquerda. Mas o meu ponto é, eu acho que boa parte das pessoas que se identificam como de esquerda, tipo, esquece o Zé Foicinha que acha que todo mundo que assistiu esse vídeo tinha que ser literalmente fuzilado. Eu não tô falando desse cara. Eu tô falando da pessoa que vota na esquerda em defesa da educação. 80%, se não mais, dessa população ia concordar completamente com esse ponto. Quem deveria desenhar o sistema de educação, quem deveria ter liberdade para criar isso, é as escolas, os professores, os pais, tudo mais. Políticos deveriam ter praticamente nenhuma voz nisso, porque isso tem nada a ver com isso. Então o que eu tô propondo aqui? Ao invés da gente ficar focando em qual vai ser a discussão em nível estadual ou federal de fazer educação, eu falar, cara, vamos fazer uma reforma educacional que passa o poder para as escolas e abre a possibilidade da criação de milhares de formas de ensino diferentes. Metade delas vai dar ruim? Sim. E você vai perceber isso em 6 meses a 1 ano. Os alunos e os professores já vão falar, aqui nós viajamos. Aqui não, esquece. E daí você pode copiar outras coisas que deram certo. Sim, quando você começa a criar, as primeiras ideias muitas vezes não são muito boas. Demora um tempo para você ter esse tempo de seleção do que não funcionou, copiar o que funciona e ter esse processo descentralizado de uma porrada de escolas tentando acertar. O meu ponto é, professores, diretores, pais e alunos têm muito mais chance de, tentando milhares de ideias diferentes, acertar um bom sistema de educação ou dezenas ou centenas de bons sistemas de educação diferentes para realidades diferentes do que um bando de deputado federal. Se alguém quiser argumentar contra, eu tô realmente interessado em ouvir qual seria o argumento. Mas agora vamos para o segundo ponto. Por que que eu mudei a minha posição? Eu era a favor de ter que reprovar os alunos mesmo, porque daí eles vão aprender, porque se você colocar aprovação automática, ele vai ficar acomodado e tudo mais. Eu virei essa minha posição. Agora eu defendo a aprovação automática. Não pelo ponto que a esquerda faz. A esquerda argumenta, porque aí o aluno vai se sentir inferior, porque não sei o que, não sei o que. Não. O meu argumento é completamente diferente. O meu argumento é o seguinte, especialmente nos últimos anos do ensino, nono ano, ensino médio, na primeiro, segundo e terceiro, se você reprova um aluno, a chance dele evadir a escola é muito alta. A chance dele sair do sistema completamente é muito alta, especialmente depois da segunda reprovação. E se ele faz isso, a probabilidade dele ir pro crime, ficar na pobreza permanentemente e ficar dependendo de benefícios sociais permanentemente, gravidez na adolescência e várias outras coisas que fazem com que o resultado dessa pessoa ao longo da vida caia e que ela dependa mais de repasses do governo, que ela viva mais de imposto, a chance disso tudo dispara fantasticamente. Mas ela não vai aprender. Se a gente não reprovar ela, ela não vai aprender. O meu ponto, baseado no argumento anterior, é que se ela ficar, ela também não vai aprender. Se ela for reprovada e fizer o ano de novo, ela também não vai aprender. E se ela se formar, a realidade do aluno médio no Brasil é que ele também não aprendeu nada. Você está muito convidado a me explicar agora nos comentários tudo que você lembra sobre logaritmos. Porque você aprendeu isso na escola, supostamente. Se alguém que não está nos 2 primeiros anos de engenharia ou cursa matemática chegar e dar uma boa explicação de logaritmo, eu vou ficar muito impressionado. De memória, claro, você não vale o Wikipedia e tudo mais. Então, meu ponto é que você reprovar o aluno não vai ter praticamente nenhum efeito em ele aprender mais coisas. Porém, vai ter um efeito em aumentar muito a probabilidade da vida dele acabar por causa disso e ele ficar permanentemente dependendo de recursos federais. E ao aprovar ele, pelo menos ele ganha o diploma. E, como Bryan Caplan mostrou no livro dele, The Case Against Education, em torno de 70% a 80% do ganho financeiro de um aluno não vem da sua educação, vem do fato simples dele ter um diploma. Isso significa que boa parte do que a gente está colocando de educação e boa parte do tempo é puramente um desperdício. E todo mundo que já passou pelo sistema convencional de ensino entende isso. Eu fui até o 4º ano de psicologia, eu não me formei porque eu não estava minimamente interessado, mas o ponto é que, assim, o curso tem 5 anos, ele poderia facilmente ter 2. Teve matérias inteiras que a gente teve por um semestre que eu olhei e falei, gente, isso aqui podia ser uma palestra. Na moral, isso aqui podia ser uma palestra. 45 minutos matava.
Mas é que como na grade diz que tem que ter 6 meses de aula, eles colocaram isso. E eu acho que todo mundo que passou pelo sistema convencional de ensino tem essa experiência, ou de matérias que você olha e fala, cara, por quê? Assim, o ensino inteiro de matemática do 2º ano do ensino médio pra frente, inteiro. Por quê? Matrizes, trigonometria, logaritmos, polinômios, equação de 2º grau, terceiro. Cara, tudo isso é pré-cálculo. E isso é pré-cálculo para depois você entrar em engenharia. Eu sei porque eu estava estudando para engenharia quando eu estava no ensino médio, eu já sabia cálculo no 3º ano e tudo mais. Então você falou, não, agora eu entendo o sentido disso. Agora sim, se você não vai ser um engenheiro e se você não vai trabalhar com cálculo, para quê? Não. Qual é o mínimo sentido? Entende? Ponto. Então, por que as pessoas quando se formam ganham mais? Porque o diploma delas sinaliza alguma coisa. Esse diploma está sinalizando que você chega na hora, que você não briga com todo mundo, explode a sala e vai embora. Você conseguiu ficar naquela sala por 3 anos ou 5. Sinaliza que você é capaz de ouvir informação, decorar isso e repetir isso. Não que você entendeu, mas minimamente você tem essa habilidade. Significa que você tem a habilidade de se organizar minimamente. Significa que você fez essas coisas e por isso você tem essas habilidades mínimas para ser cogitado para uma vaga de emprego. Porque se você não tem um diploma de ensino médio, todo mundo vai olhar e falar, cara, mas o que aconteceu? Você não conseguiu sair do ensino médio. Você não tem nem tipo um EJA, assim. Você não tem nem ali, você chega lá, só faz um... Acabou? Não? O que foi? Isso não quer dizer que as pessoas que não têm um diploma de ensino médio são burras ou tudo mais. Eu só tô falando que um recrutador, na hora de contratar alguém, especialmente para empregos simples que vão requerer ensino médio, qual que é o primeiro filtro que ele pode colocar para excluir os candidatos que têm uma alta probabilidade de não serem adequados para a vaga? Diploma de ensino médio. Então, se você não tem isso, a chance de você nunca conseguir um emprego minimamente decente na sua vida, eu tô falando, tipo, sei lá, call center, caixa do supermercado, é bem alta. Claro, aqui eu tô falando no quesito de ensino médio, mas a mesma coisa vale para graduação, mestrado ou doutorado. Você que tem uma graduação e trabalha na sua área, o que na sua graduação foi fundamental para o exercício da sua profissão hoje? A não ser que você seja, tipo, um médico, você provavelmente tá falando, não é. Se eu tivesse me formado em psicologia, eu não cheguei a me formar, mas assim, quantos por cento do curso eu teria aproveitado num atendimento clínico? Em torno de 10%. Se eu tivesse ido para RH, provavelmente menos de 5% do curso. Se eu tivesse ido para academia e pesquisa, menos de 25% do curso. A grande maior parte deles simplesmente iria pro lixo, completamente. E tem várias profissões onde seria muito melhor você ter só feito trabalho. Arquitetos, eu adoro esse exemplo. E se ao invés de fazer os 5 ou 6 anos de faculdade, porque às vezes você vai reprova em matérias porque a arquitetura é um curso extremamente pesado. E se ao invés de fazer o curso, você tivesse só feito 10 estágios de 6 meses diferentes? Você teria aprendido mais ou menos que no seu curso. Esse é o ponto. E hoje é extremamente normal pessoas que se formam e depois trabalham em áreas completamente diferentes do que eles se formaram. Então a totalidade de habilidade que eles aprenderam foi pro lixo. Agora, o diploma sinaliza, um diploma de graduação, ou mestrado, ou doutorado, sinaliza que você é uma pessoa organizada, pesquisadora, capaz, vai atrás, blá, blá, blá. Isso vale bastante. Então, quando você tem, sei lá, 1.500 pessoas para 10 vagas, se você é o recrutador, quais que são os 3 primeiros filtros que você coloca para excluir pessoas e ficar nos melhores currículos? Ele é formado na área, inglês e alguma coisa assim. Então que você tem uma inflação dos diplomas. Quando todo mundo tem graduação, mestrado é o diferencial. Quando todo mundo tem mestrado, doutorado é o diferencial, ou pós, ou MBA, ou o que for. Mas não tem nada a ver com o que está sendo ensinado. Voltando para a reprovação. O aluno médio no Brasil não vai aprender nada de útil no ensino médio. Nada. Ah, mas Rafael, português e matemática. Isso é ensino fundamental. Português e noções básicas de matemática que você vai usar na sua vida, escrever, ler, interpretar textos, alguma redação mínima, são habilidades que vão ser colocadas em você no ensino fundamental. Inclusive por isso que tem a tese, que eu concordo, de que o ensino fundamental devia ser só português e matemática. Porque a gente tem dificuldades nisso. Agora, isso tem muito mais a ver com problemas de alfabetização que estão lá na primeira, terceira série. E isso é uma coisa que eu já tive essa conversa com especialistas de ensino integral.
porque a gente cogitou a ideia de colocar ensino integral dentro do caderno de políticas públicas do Partido Novo, tudo mais que eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, aliás, ontem. E o que quase todos eles falaram, mas ninguém quis ser citado nisso, é que hoje o ensino integral no Brasil que está no ensino médio não está ensinando matérias de ensino médio. Ele está sendo a recuperação do ensino fundamental. Ele está, às vezes, ensinando a ler e escrever. Então, o problema é muito mais nessa área. Aprovar ou reprovar um aluno no segundo ano não vai mudar nada disso. Você precisaria de intervenções mais específicas dentro de educação para ensinar português, matemática, direito. Agora, reprovar o aluno vai fazer o quê? Nada. Não vai. Ah, não, mas é porque senão ele não vai desenvolver valores. Escola não desenvolve valores. Quem desenvolve valores são muito mais os pais e a comunidade que essa criança está inserida. Esses valores morais de se vale a pena o esforço ou não, trabalhar duro, aprender, se dedicar, prestar atenção, valorizar o ensino, ler, o que for. Essas coisas são muito mais ensinadas pelos pais, e o Estado não vai ensinar isso, e eu fico extremamente preocupado toda vez que eu ouço alguém falando que o Estado deveria ensinar isso, porque é tipo, não, peraí, você realmente quer colocar embaixo do guarda-chuva de políticos, porque a gente sabe que não existe Estado, você quer colocar embaixo do guarda-chuva de políticos e ensinar esses valores para as crianças? E se você quer, me explique o que esses políticos ganham em ensinar esses valores para as crianças, ou o que eles perdem se as crianças tiverem mais esses valores, e você vai entender o problema nesse argumento. O meu ponto é, se você reprova crianças no ensino fundamental ou médio, isso não vai mudar o fato de que provavelmente ela tem problemas de aprendizado que podem vir de algum diagnóstico que ela não tem, TDAH, dislexia, autismo, Irlen, problema de... Às vezes a criança, assim, ela tem problema de vista, ela precisa de um óculos, e só ninguém olhou isso. Ou, sabe? Não vai consertar isso. Não vai consertar a ausência de valores morais que ela tem em casa. Não vai. Vai ficar a mesma coisa. Não vai consertar, ela não vai tomar uma reprovação, sentar e refletir a vida dela, porque se ela tivesse habilidade, se ela tivesse o piloto automático de quando algo dá errado, sentar e repensar e reajustar, baseado em novas informações e remodelando o que ela estava fazendo na cabeça dela, ela não teria reprovado. Agora você quase certamente joga ela em viver de bico pro resto da vida. E você exclui ela de ter um diploma de ensino médio, que depois ela vai ter que fazer pre-EGENEM ou alguma coisa assim, o que impede ela de ter empregos que podem possivelmente ensinar habilidades. No emprego que você consegue porque você tem ensino médio, você vai aprender algumas habilidades ali, você vai construir um currículo, e isso vai te expor a um ambiente que pode sim construir esses valores e que pode sim te dar habilidades e experiência que vai te permitir conseguir empregos melhores. Agora, se você corta o diploma dessa pessoa, porque você reprovou ela uma vez ou duas e ela evadiu, você tirou isso. Eu não tô dizendo que é o aprendizado ou isso ou aquilo, eu tô falando que o sistema inteiro não funciona. Ele é só para dar um papelete, no fim das contas, que cria uma ilusão de que alguma coisa foi feita e em cima dessa ilusão existe a possibilidade das pessoas terem desenvolvimento intelectual depois. Dá o diploma. Tirar ele não vai mudar nada. O sistema é idiota. É aquele ditado, jogue jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas. Tirar o prêmio idiota não vai mudar nada. O que vai mudar é uma reforma profunda em um sistema de educação, permitir inovação e criação de vários outros sistemas. Também restaurar a ideia de que valores precisam ser ensinados em casa e começar a falar mais disso. Isso foi dilapidado por várias ideias de esquerda, sim, e reprovar as crianças não vai mudar porcaria nenhuma disso. E várias outras coisas que eu discuti ao longo desse vídeo, que ficou longo pra caramba, mas eu espero que tenha sido inspirador pra vocês. O livro do Bryan Caplan vai estar na descrição, nos comentários e tudo mais. Aí se vocês comprarem, eu ganho uma comissão também, porque eu coloco aqueles links da Amazon que a gente tem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.